Olá a todos, eu sou o Sean Kidney e eu sou o CEO da Climate Bonds Initiative. Infelizmente, tivemos alguns probleminhas aqui antes que conseguíssemos fazer com que o sistema funcionasse e agradeço os senhores pela sua paciência e vamos iniciar a conferência agora. Eu estou falando com vocês aqui da minha cozinha. Ainda estamos vivendo nesse momento de crise com a pandemia e temos, na verdade, várias crises nesse momento. Eu acabo de receber um tweet de um amigo meu na Califórnia que me diz que ela está elaborando a política de mudança de clima enquanto ela vê os incêndios que nesse momento assolam o estado da Califórnia. Nesse momento nós tivemos inundações enormes em Bangladesh nas últimas semanas. Nós tivemos um ano de crise após crise no mundo. E nós agora estamos nessa crise da Covid, que é, na verdade, essa pandemia desses patógenos que estão pulando de uma espécie para outra devido à degradação ambiental, como previsto por todo o painel de mudança do clima da ONU preveu. E, na verdade, é, essa é a nossa primeira crise do clima do século XXI. E nós vamos ter vários outros incêndios, secas, inundações, guerras. E há duas coisas que nós precisamos aprender com isso, que é a hora de fazermos a transição. Nós já passamos muito tempo para chegar nesse ponto na nossa história e precisamos, então, agir tão rápido para poder evitar a mudança do clima catastrófica que está por vir. Em segundo lugar, precisamos nos preparar para a volatilidade, para a crise, para pandemias, para inundações, enchentes, para incêndios. Precisamos preparar a nossa sociedade para que ela se torne mais resiliente. Precisamos aprender com a crise de hoje sobre o que precisamos fazer. Não é só uma questão de proteção do litoral e parar com enchentes no Vietnã, em Bangladesh ou na Holanda, mas é também se assegurar que os nossos sistemas de saúde estão prontos, pois o acesso à saúde para todos é, nesse momento, um investimento de resiliência do clima. Preparar as nossas sociedades para essa volatilidade, sociedades que são extremamente desiguais e elas parecem entrar em colapso maior do que as sociedades mais iguais, com uma coesão social melhor. E precisamos, então, investir nisso ao avançar. Hoje, começamos a nossa conferência da transição verde da Climate Bonds. Muito obrigado por estarem aqui conosco e o nosso trabalho hoje é falar de como que nós vamos avançar com relação a esse desafio extraordinário que estamos enfrentando. Como que nós vamos tornar a finança do clima de transição, a finança verde, trabalhar para nós e nos ajudar a fazer essa transição para um mundo diferente, um mundo onde podemos ter algum tipo de confiança de que os nossos filhos terão um futuro razoável. Nós temos uma lista enorme de palestrantes hoje e temos o privilégio de ter o apoio de patrocinadores importantíssimos, chave, e eu tenho que dizer para vocês que tivemos realmente muita sorte de ter o Credit Suisse, o Mundias Management, o BNP Paribas, também a Bolsa de Luxemburgo, o Banco de Investimento de Infraestrutura Asiática JP Morgan, o Refinitiv, como patrocinadores-chave dessa conferência. Muito obrigado a todos, isso realmente não estaria ocorrendo sem vocês e entendemos o comprometimento dos senhores para fazer com que esse mercado cresça e nos ofereça solução para os problemas da mudança do clima. Muito obrigado também o Ivesco, o BBVA, Mizuho e o Centro de Finança Verde no Cazaquistão pelo apoio deles, pois eles nos ajudaram
com muitas coisas, como oferecer a interpretação, pois temos interpretação para 5 outros idiomas. Se você ver na sua tela, você verá um botãozinho para tradução, se você quiser testar o seu chinês e você estiver vivendo em Nova York, você pode ligar o chinês, você pode também dizer para os seus colegas na China que eles podem escutar a conferência em chinês sem ter que lidar com os problemas de escutar em inglês. Eu gostaria também de agradecer vários parceiros que nos ajudaram ao passar dos anos, pois hoje comemoramos 10 anos, tá? Da Climate Bonds. E, na verdade, essa conferência não vai ser uma comemoração, pois essa conferência, na verdade, vai tratar o trabalho que nós temos que fazer. Mas no dia 24 de novembro desse ano, nós vamos ter um evento, um webinário especial que focará no trabalho feito pela Climate Bonds Initiative no mundo. E, por favor, participem, pois vai ser livre para todos. Mas hoje eu gostaria de falar sobre os 10 anos e o que ocorreu nesses 10 anos e os próximos 10 passos. E antes de entrar nesse quesito, nós temos aqui uns anúncios de administração. Nós temos uma sessão de perguntas e respostas no aplicativo OVA, tá? Então você pode fazer a pergunta no app e nós vamos responder as perguntas. Algumas dessas perguntas, obviamente, serão respondidas e nós temos alguém monitorando essas perguntas, tá? E, bom, por favor, responda as perguntas se você tiver as respostas. Por exemplo, o pessoal que eu conheço de bancos de investimento, por favor, entre em contato com o pessoal. Eu já mencionei a tradução simultânea e, mais uma vez, temos 5 idiomas, tá? Utilizem a tradução simultânea. Todas essas sessões serão gravadas e ficarão disponíveis um dia após a gravação e estarão disponíveis no aplicativo OVA até dezembro e vocês podem escutá-las, assisti-las quantas vezes quiser e quando você entrar em contato de locais de fuso horários diferentes, você poderá se conectar com as sessões que você não viu devido ao horário, por exemplo. E nós vamos também lembrar as pessoas no aplicativo de que você pode fazer isso. Finalmente, o tweet, hashtag CBI Conference, ou CBI-CONF20, tá? Que é o CBI Conference 2020. E se você utiliza o Twitter, por favor, tweet. Mais uma vez, eu sou o Sean Kinney, eu sou o CEO da Climate Bonds Initiative. E eu gostaria também de agradecer a Alicia Bastos, que é a nossa chefe de eventos, que é quem tem trabalhado arduamente nos últimos meses para segurar esse programa e a grande equipe atrás dela. Eu não vou listar todos os nomes aqui, mas nós temos o grande privilégio na Climate Bonds Initiative de ter uma equipe fantástica como temos. Eu gostaria também só falar aqui a Nancy Sage, que vai falar, na verdade, no nosso próprio painel e, obviamente, que trabalha para o Banco de Investimento Europeu, que é a principal emissora desses títulos verdes. Então, muito obrigado ao Banco de Investimento Europeu e muito obrigado pelo trabalho contínuo de emissão no mercado. Nós temos também, por exemplo, o Banco Mundial, que elaborou revisões independentes, o AGEBC, que também abriu esse mercado, o KfW, que tem um grande programa e abriu o mercado alemão, emissores soberanos, e hoje eu gostaria de mencionar o Cazaquistão. Por quê? Porque eles tiveram o primeiro título verde deles recentemente e são o país que entrou para o clube mais recentemente. Nós temos um centro de finanças verdes e Nelson Tanes é um dos nossos patrocinadores e eles têm 2 anos que trabalham para iniciar. Nós temos também um fundo de desenvolvimento global, ele emitiu títulos de energia para pequenas empresas do país e investidores, bancos, e também são amigos muito bons desse princípio, como também associações de mercado, de capital, reguladores. Tem 10 anos desde que iniciamos a Climate Bonds Initiative e, como eu disse, ainda estamos tendo alguns problemas. A gente ainda não ganhou no clima
as emissões, elas caíram ano passado e se mantiveram, que é extraordinários, e esse ano parecia que elas iam cair, essas emissões, com base com a Agência Internacional de Energia por 8%, tá? É o OCDE também, e só 8%, mas eu pensei com toda a sensação, né? Ou seja, é, é, o setor aéreo e outros aéreos que pararam, eu achei que teríamos um número muito pior do que 8%. E, claro, estamos tentando atingir as nossas metas de clima, que na verdade não é, a ideia não é parar, evitar essas mudanças, mas sim tentar evitar as catástrofes relacionadas à mudança do clima. E o que nós fizemos esse ano? É o que nós precisamos fazer todos os anos. E como que nós vamos fazer isso? Realmente é uma pergunta difícil para hoje e para os 2 próximos dias da nossa conferência. Nós sabemos que os impactos climáticos começaram, temos os incêndios na Califórnia, nós sabemos que as ações de política ainda continuam meio complicadas. A ciência é ignorada, justamente o que nos deu a energia, a saúde, digamos assim, toda essa sociedade continua sendo ignorada por vários dos nossos líderes. É a mesma coisa da gente ir ter uma consulta médica, o médico vira para a gente e fala, olha só, você está com câncer e a gente continua a fumar sem fazer o tratamento contra o câncer. E é isso que ocorre no mundo. E isso não é legal. Mas sim, tivemos algumas vitórias. Tivemos uma grande vitória em um setor que é das renováveis. A gente conseguiu reduzir o custo das energias renováveis dramaticamente devido à ação forte governamental. Ficou claro por que isso ocorreu. Muito foi graças à Alemanha com a sua tarifa em 2001 e a China também com a grande compra dessas energias nos anos depois. O volume de produção do solar aumentou muito e o mesmo está ocorrendo ao redor do mundo. A gente ainda não ganhou a batalha da energia, mas há luz no fim do túnel, e isso é muito bom. E a gente pode fazer isso com ação forte dos governos e compras como veículos elétricos, enfim, em outras possibilidades. A gente tem realmente uma grande crença e acreditamos que essa transição está funcionando, está ocorrendo e que ela iniciou. Nós sabemos que o Acordo de Paris realmente nos deu uma grande mudança com relação ao entendimento dos investidores sobre a probabilidade da ação de políticas. E as mudanças, elas estão vindo. E é isso que todos estão vendo, pois se não for em novembro, numa eleições nos Estados Unidos, é uma questão agora de quando e não se. E faz uma grande diferença investir em política, isso muda os planos corporativos e muda tudo para a gente quando a gente pensa sobre os nossos futuros, pois temos que pensar de forma diferente. Nós temos também prova de que se a gente trouxer esses acordos verdes para o mercado, os investidores investirão. A gente viu $1 trilhão de títulos verdes emitidos e isso é uma vitória. Nós vimos o preço, por exemplo, muito obrigado à Alemanha, que emitiu títulos convencionais e verdes no mesmo dia, com uma diferença em tempo, mas com taxas de juros negativas até, como também outros emissores que têm emitido isso. Então, não é algo que já foi resolvido. Os títulos verdes, eles são um produto premium no mercado, né? Nós temos todo esse desempenho e é uma decisão interessante. Os reguladores estão satisfeitos. A rede verde para o sistema financeiro, eles lançaram seu relatório de cenário e eles disseram que para os reguladores o caminho não é mais um guia apropriado para o futuro, mas e o que eles fizeram? Eles então publicaram papers em outros cenários do que o futuro trará para os reguladores que terão que orientar o mundo ao avançar do tempo. E nós veremos um pouco sobre isso na quinta, e isso é uma grande mudança. Estamos falando de uma parte intelectual da economia que está sendo ganha pelos reguladores. Os bancos de desenvolvimento estão impulsionando o verde. O Banco de Investimento Europeu agora é chamado de o Banco do Clima, o RC,
também está tentando impulsionar tudo isso até 2030 para que 30% dos empréstimos deles sejam verdes. O Banco Interamericano também está lidando com esses títulos verdes. Agora, isso, para bancos de desenvolvimento nacionais, e temos centenas deles mundo afora, e eles também podem mudar. Nós temos uma prova de conceito, é isso que o mercado de títulos verdes é. Ele não soluciona nada, mas é parte da solução, mas muda os termos de discussão, e é por isso que eles são tão importantes e tão essenciais, pois cria entusiasmo e oportunidade que nós precisamos, né? Esse senso de oportunidade para poder mudar o nosso mundo. Agora, a agenda. Os 10 passos para os próximos 10 anos. Precisamos ficar mais forte com relação à transição. A gente tem sido um pouco fraco, a gente deixou a indústria de aço continuar a trabalhar, a gente não apertou muito o cimento, nós somos, cadê o centro das emissões globais? Ou seja, quando tivemos essas soluções, nós sabemos que há cimento de baixo carbono disponível agora, que podemos utilizar. Sabemos que a gente consegue também um aço de zero carbono, tá? Na China, em outros locais, eles já anunciaram esse produto, mas isso não é rápido o suficiente. Podemos acelerar essa parte e precisamos também acelerar o fechamento dos nossos setores do combustível fóssil. Todo carvão tem que ser comprado e tem que ser fechado. Não imediatamente, pois não podemos fazer isso financeiramente e a gente tem que manter a eletricidade, mas a gente tem que acelerar soluções para que isso sim possa ocorrer no futuro. E nós vamos ouvir sobre isso em nossas sessões amanhã, mas a gente tem que fortalecer essas ações. As ações têm sido muito suaves, por exemplo, com relação às indústrias de alto carbono, desafios com relação a plásticos, por exemplo. 2, precisamos construir e colocar resiliência em tudo. Infelizmente, agora temos sim um mundo onde a volatilidade climática é o normal. Nós temos um mundo onde isso piorará muito rapidamente, não só pandemias, mas todo tipo de impactos que de fato requer que a gente adapte a infraestrutura e que também requer que a gente aprenda para que as nossas sociedades sejam mais resilientes. Vamos olhar, por exemplo, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são todos indicadores de resiliência, mas temos que fazer isso cada vez mais rápido. Número 3, precisamos simplificar as coisas. Isso é importantíssimo nos mercados financeiros, com a comoditização, na verdade, temos que ter regras claras e, bom, vocês sabem quando a gente está andando pela rua, as infraestruturas, como que elas se encaixam, por exemplo, sistemas de metrô são assim, mas, por exemplo, os estacionamentos não, mas quais prédios são eficientes de uma perspectiva energética? E tudo isso é o que mercados financeiros fazem. Os trabalhos feitos na taxonomia, na China, também na Colômbia, em outros países. E não quer dizer que o trabalho a ser feito e descobrir isso é fácil, mas também não é fácil você construir um carro elétrico. O que estamos fazendo é criar um carro elétrico e o usuário simplesmente ele vai entrar, liga o carro e, obviamente, dirige para casa. E é isso que os mercados financeiros precisam, uma taxonomia, definições e clareza sobre o que nós precisamos fazer para que possamos atingir as metas estabelecidas num Acordo de Paris. E essa é a nossa tarefa. Nós nos comprometemos na Climate Bonds Initiative para trabalhar arduamente e entregar soluções simples, claro, com resultados complexos, claro. Agora, investidores, o número 4. E agora eu vou falar sobre o que nós precisamos fazer em cada setor. Os investidores, eles precisam sair de alocar dentro da carteira que eles têm, de impulsionar a mudança nas empresas deles para a próxima etapa, pois eles estão criando para criar o futuro que eles precisam, que nós precisamos para investimentos sustentáveis. Nós precisamos
ficar mais agressivos com as holdings corporativas, as holdings soberanas, para dizer, olha só, é isso que precisamos ver, precisamos criar os investimentos, ou seja, criem os investimentos e investiremos. Construam ferrovias verdes, olha só, edifícios verdes. Isso aqui é uma estrutura, um marco para a gente poder fazer e construir, a gente fará isso. E não me entendam mal, eu não quero que meu fundo de pensão fique comprometido por causa disso, de forma alguma, mas é por isso que nós temos que ter um painel de investidores que vão entregar essas propostas de investimentos a longo prazo, para que, obviamente, o meu fundo de pensão esteja todo certinho quando me aposentar daqui a 25 anos, por exemplo. E a gente consegue um bom retorno, especialmente em épocas onde o retorno está tão baixo, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, e podemos também abordar os problemas que o planeta enfrenta ao mesmo tempo, mas nós precisamos de governos nacionais, estaduais, municipais para trabalharem com investidores, para criarem essa grande pipeline de investimento de baixo carbono e investimentos em resiliência, não só em países ricos que, obviamente, abastecem Mumbai, Nairobi, Jakarta, em todas as partes do mundo. Isso pode ser feito. E, bom, vamos falar sobre isso também. E não subestimem os benefícios dos investidores impulsionando soberanos para emitirem títulos verdes com as exigências de relatório para que vocês vejam onde o dinheiro está indo e, claro, né, atrair vocês a assinarem o cheque. A gente já viu essa grande demanda para soberanos na Tailândia, soberanos sustentáveis, tá? Na Tailândia, na Alemanha e em outros locais, mas há ainda muito trabalho a ser feito. Cidadãos, imaginem o futuro que você quer para os seus filhos. Pressionem seus fundos de pensão, seus bancos, suas corporações, mas lembrem-se que nós precisamos lembrar e imaginar o mundo onde queremos viver e podemos criar esse futuro e poderemos pagar por isso se formos inteligentes, ou seja, podemos construir um mundo sustentável igual, e tudo isso demanda essa finança verde, bancos centrais, reguladores. Precisamos ir além da transparência. Isso é um bom início, por exemplo, para ter toda essa divulgação e regulamentações. Por exemplo, a MET no Japão foram os primeiros a estabelecer isso. A Comissão Europeia, eles têm feito muita regulação sobre isso e agora precisamos de ação. Vocês não vão assegurar a estabilidade dos mercados financeiros ao avançar simplesmente por fornecer transparência. Precisaremos que mudar, né, essa probabilidade da dívida, teremos que fazer com que as pessoas sejam mais ativos nesse realinhamento da carteira deles e precisaremos também incentivos como o Banco da China tem introduzido. Chegou o momento de exercer o poder, né, o hard, o poder forte que vocês têm, como também aquele poder suave, para assegurar que, de fato, tenhamos essa mudança no ritmo que precisamos que ela ocorra. Para governos, a grande pergunta, a grande questão, que vocês precisam impulsionar essas mudanças urbanas que precisamos. E como que isso pode ser feito? Planejamento, pipeline. Vocês têm, por exemplo, uma infraestrutura verde, uma pipeline para isso, para os próximos 15 anos, que vocês podem anunciar para o mundo. Vocês nem precisam identificar exatamente o que vocês precisam fazer nesse momento. Isso pode funcionar, por exemplo, em Legos, e nós vamos ter hoje um participante de Legos falar no nosso fórum. Pensem sobre reunir essas forças-tarefas em áreas essenciais que precisamos. Indústria do cimento, por exemplo, nós temos hoje um cimento barato, que ele é de baixo carbono e que ainda, obviamente, não chegou ao final. E pensem sobre transporte, por exemplo. Nós podemos chegar a esse transporte de baixo carbono até 2050.
2040, e claro, né, teríamos então essa força-tarefa reunida e precisaríamos também de uma escala grande de biohidrogênio até 2030 que vai nos permitir desencadear esse carbono zero nas indústrias de aço, por exemplo. Precisamos trabalhar em conjunto para atingir isso. Muito obrigado, Alemanha, pelo seu anúncio recente nessa área. Mas pensem também que não teremos volume o suficiente de hidrogênio verde, a não ser que a gente trabalhe transnacionalmente. Pense sobre transporte. Os Estados Unidos e a Europa precisam de uma força-tarefa para analisar como que eles podem chegar no nível de ferrovias de alta velocidade como a China. E quando construirmos esse tipo de ferrovia, temos que lidar também, por exemplo, com esses voos curtos, precisaremos utilizar baterias, podemos aprender o que o governo francês fez, ou seja, onde não há essa concorrência com essas ferrovias de alta velocidade. Por que que não estamos dizendo que os carros novos deveriam ter emissão zero até 2030? Pois é um momento de transição. Para bancos, nós temos o capital. O capital, ele, na verdade, está ali em grandes pools baratos de capital, Jamambuns, temos, perdão, títulos alemães, títulos do governo japonês, e temos mais ou menos 90 trilhões de dólares que precisam ser investidos para podermos chegar nessa transição. Especialmente nos próximos 10 anos, há um grupo que faz isso, um grupo de banqueiros. E precisamos de vocês, tá, banqueiros? Precisamos de vocês com uma missão para poder fazer com que tenhamos um mercado de títulos verde, títulos de transição, equities, pois dependemos de vocês para termos esses produtos e não vamos conseguir fazer isso se vocês, banqueiros, não fizerem o seu papel. Já começou, sim, claro, mas ainda é muito pequeno. Por favor, façam com que esses acordos de fato ocorram. A transição é o que precisamos agora. Chegou o momento. E agora, para vocês. Eu agora vou trocar de máquina para que eu possa introduzir o nosso painel. Muito obrigado pela paciência, pela atenção dos senhores. Muito obrigado, painel. Sim. Então, gostaria de dar as boas-vindas ao meu painel. Eu estou aqui com 4 grandes amigos. Nancy Sait, que é a especialista em mudanças climáticas no Banco Europeu. Também Helen Mountford, que é vice-presidente de Clima e Economia no World Resource Institute. Ahmed Al-Kabani, que é gestor da divisão de mudanças climáticas no Banco de Desenvolvimento Islâmico. E Mark Fulton, que é o presidente da Carbon Tracker Initiative Research Council. E juntos discutiremos como vencer esse desafio da transição climática. Então, passo a palavra agora a Nancy. Muito obrigada, Sean. Vocês podem me ouvir? Sim, muito bem. Então, gostaria de começar rapidamente dizendo bom dia a todos, ou boa tarde a todos. Infelizmente, não nos podemos ver, mas tenho muito prazer em estar aqui em nome da minha organização. E eu coloquei esse slide aqui para poder explicar por que o Banco de Investimento Europeu, em nome dos 27 Estados-membros, e somos também um banco de investimento multilateral e global que faz investimentos no mundo inteiro. E nós emprestamos dinheiro
há vários países do mundo inteiro. E também investimos em fundos e outros mecanismos e instrumentos. E o que eu queria mostrar aos senhores são os nossos compromissos muito ambiciosos de 2019. Porque quando falamos sobre a transição verde, falamos dos dois lados da moeda. Então, nós vemos que os dois primeiros têm feito muito mais para a estabilidade climática e ambiental. Isso é fundamental para que possamos atrair mais dinheiro e fazer tudo o que precisamos fazer. Nós precisamos de mais dinheiro para conseguirmos superar esses desafios que temos à nossa frente. E é importante que esse financiamento verde seja definido de forma robusta e é importante também mobilizar mais fundos para que possamos fazer mais. Mas o terceiro item é muito importante, porque ele tem o objetivo de reduzir ou eliminar o uso de combustíveis fósseis. E muitos consideram isso algo como reduzir os danos, mas na verdade isso tem a ver com o afastamento daquelas atividades que causam mais danos ao meio ambiente. É importante, então, considerar todos esses pontos na hora de fazer análise. E, por fim, muito importante, como disse Sean, é muito importante reconhecer que a mudança climática terá um impacto natural em tudo que faremos no futuro. E mais importante, que se não fizermos algo agora e não determinarmos uma transição justa e imediata, teremos consequências muito sérias no futuro. O próximo slide, então. Bem, mais uma vez, não importa, na verdade, os anos ou os dados que nós vemos aqui, os detalhes. O importante é prestar atenção no formato dessa curva. Ou seja, quanto mais permanecer, quanto mais avançarmos sem fazer nada, mais teremos dificuldade em reverter esse quadro. E claramente nós temos que nos focar e ter como meta uma meta clara, essa de 1,5 grau, 2 graus centígrados de redução, mas muitos cientistas acreditam que há um risco geral ou um risco real, então, de um colapso planetário. E quanto mais tempo nos recusarmos a acreditar nisso, mais íngreme vai ser essa curva. E nós temos, então, apenas duas maneiras de fazer isso, plantando mais árvores e tendo florestas mais saudáveis e reduzindo as emissões de carbono. No momento, nós não temos essas duas atividades em escala e nós não conseguimos, então, produzir florestas em grande escala e temos que reduzir mais as emissões. É essencial, então, que onde houver uma tecnologia de baixo carbono, que nós investamos mais dinheiro nisso. Por quê? Ainda temos que considerar, em muitos lugares, qual será essa trajetória de transição. Bem, caso alguém esteja aí pensando que isso vem sendo discutido por ONGs, etc., na verdade, isso foi o que é discutido e debatido no Fórum Econômico Mundial de 2020. E neste ano, os 5 principais riscos em termos de probabilidade estão ligados ao meio ambiente. E o primeiro, como o Sean disse, são eventos climáticos extremos. Em termos de impacto, nós vemos que há impactos muito altos relativos à mudança climática e eventos climáticos extremos. Porque quando falamos sobre mudanças climáticas, temos que nos lembrar que há ameaças existenciais que temos que enfrentar. E temos uma emergência climática ambiental e que vai afetar as espécies que vivem nesse planeta e
esse é o tipo de planeta de que precisamos, água limpa, ar limpo, e se a natureza não estiver saudável, ela não poderá nos ajudar a lidar com as mudanças climáticas. Então temos que tratar esses dois aspectos ao mesmo tempo, o clima e o meio ambiente. Eu tentei encontrar uma versão mais atualizada desses limites planetários, mas o que podemos ver aqui é que, em relação a mudanças climáticas, ainda não chegamos ao nível catastrófico. Já passamos do limite que queríamos passar, mas não chegamos ainda a um limite catastrófico. Mas se olharmos aos setores de biosfera e também de uso de elementos químicos, já passamos muito de uma situação segura. E não podemos depender da natureza se ao mesmo tempo minamos os seus recursos. E essa é uma situação que pode gerar consequências dramáticas ainda nesta década, não no futuro distante, mas ainda nesta década. E é importante que sejamos ambiciosos e que atuemos com urgência para que possamos fazer mais e garantir que mais pessoas e mais organizações ofereçam contribuições positivas para evitarmos, então, esses danos significativos que vão minar todos os benefícios ambientais que possamos gerar. Então, gostaria de passar agora a palavra aos outros membros do painel para que possam fazer sua introdução. Muito obrigado, Nancy. Fantástico. Eu gostaria de convidar Helen Mountford agora, que vem trabalhando nesse projeto da nova economia climática no âmbito da OCDE. E é um projeto que pretende mostrar como será o futuro, considerando os desafios que temos à nossa frente. Então, Helen, você tem um desafio muito interessante à sua frente, e, por favor, explique um pouco o que você faz. Bem, muito obrigado, Sean. É uma conferência muito importante e muito oportuna também, o que nós precisamos debater agora. E também gostaria de dar meus parabéns a Nancy e todos os outros membros do Banco Europeu de Investimento, porque já há muitos anos eles vêm fazendo coisas muito importantes para o mundo todo. Muito obrigada. Bem, isso vai ser importantíssimo para o futuro da humanidade e do planeta. E a crise da Covid-19 este ano nos demonstrou a urgência de fazermos algo para o bem do planeta. Mas o que fizermos nos próximos 12 a 18 meses será importantíssimo para o futuro de todos nós. A Covid-19 gerou um déficit global sem precedentes e isso, na verdade, é muito mais do que nós vimos naquela crise de 2008, 2009. Esses investimentos podem acelerar, então, para esses investimentos de recuperação podem acelerar essa transição para um mundo mais limpo ou podem aumentar, então, os riscos para o futuro da humanidade. E é importante então que nós pensemos em um reset, em um novo tipo de mundo, um mundo que seja mais verde e que seja, então, baseado em intervenções mais resilientes e que possa gerar resultados no curto e longo prazos. Então, considerando o que a IEA e o FMI vem fazendo, esse investimento de $1 bilhão e que podem gerar, então, segundo esses relatórios, esses investimentos verdes podem gerar 2 vezes mais empregos do que investimentos comuns. E nos Estados Unidos, esse investimento em infraestrutura de transporte público geram retornos muito superiores aos investimentos feitos, por exemplo, em rodovias. Mas, na verdade, eles são melhores também para a criação de empregos. E aqui algumas das coisas que estamos fazendo
como, por exemplo, aquele projeto da economia verde que Sean mencionou, e outras atividades no mundo todo. E esses investimentos, então, considerando um futuro mais verde, podem ser muito melhores do que investimentos business as usual. E aqui eu vou dar 2 exemplos. Talvez vocês tenham visto alguns relatórios que falam sobre a recuperação verde de baixo carbono no Brasil. Podem, então, gerar resultados positivos se os investimentos forem feitos agora. E gerar 4 vezes mais empregos do que seriam gerados normalmente no setor de óleo e gás, de petróleo e gás. E estamos falando de um retorno de mais de 500 bilhões de dólares, que é muito grande considerando o PIB atual do país. Isso está ligado ao uso de energia originária de recursos naturais. Um outro exemplo muito interessante vem da Indonésia, e o Ministério do Planejamento da Indonésia identificou um mecanismo de baixo carbono e que o governo da Indonésia está lançando e expandindo para, então, poder gerar resultados positivos no futuro. E até 2035, os benefícios podem gerar 50 milhões de novos empregos. E também isso em relação a uma atividade normal, business as usual. E isso é o que nós temos em mente, gerar uma economia para o futuro que seja melhor do que temos atualmente. E é importante pensar e planejar em como usar esses recursos de maneira inteligente, pensando então em como construir um mundo diferente. Então temos exemplos interessantes de como fazer isso, mas apesar disso, muitas das decisões tomadas agora não foram muito verdes e muito sustentáveis. E isso acontece apesar de importantes decisões tomadas na União Europeia, no Reino Unido e também na Coreia do Norte. Mas, em geral, pensando no mundo inteiro, essas medidas atuais ainda não são suficientes. E, em outras palavras, precisamos de mais dinheiro público para investir em energias mais limpas. E mais de 50% dos recursos prometidos de investimento na área de energia são dirigidos a combustíveis fósseis. E o resto é investido para outros fins energéticos. Em outras palavras, precisamos de mais estímulos para fontes de energia que não sejam fósseis. E uma das coisas que estamos discutindo, inclusive que vamos falar mais sobre isso hoje, é que estamos falando não somente da importância dessa transição, mas também do papel do financiamento e do uso de recursos energéticos fósseis em todo esse contexto. Mas é importante, então, sabermos que é o momento ideal para nos afastarmos dos combustíveis fósseis e, na verdade, é urgente que façamos isso. Caso contrário, será muito arriscado para todos nós. Então, nós vemos também essa mudança no mercado e também como o financiamento, o investimento privado é cada vez mais importante nesse setor, e nós temos de caminhar nessa direção e defini-los como um padrão futuro para que possamos, então, ir na direção que queremos. E isso também terá impactos em termos de declarações financeiras ou divulgação de dados financeiros, e também isso
exige que os investidores se reúnam para a criação de um marco de emissões zero, de carbono zero. Nós vemos também uma mudança, uma alteração na demanda por combustíveis fósseis, e muito mais rápido do que nós imaginamos. E isso nos permite, então, nos afastar dessa necessidade de combustíveis fósseis. E isso, claro, exige investimentos também em infraestrutura. E isso vai ser acelerado ainda mais no futuro. Nós também vemos que muitos países começam a falar sobre a importância de se afastar de fontes fontes fósseis que não são eficientes e que são muito caras em todo o mundo. E esse é um fator importante, não só na saída da crise, mas também na reorganização dos nossos orçamentos nacionais, mas também será importante em termos de uma alteração na demanda por combustíveis fósseis. Isso, claro, estará ligado ao preço desses combustíveis e das alternativas, seja verdes ou fósseis. Em terceiro lugar, em termos de volatilidade de preços, o que vemos é que os preços dos combustíveis fósseis, do petróleo principalmente, vem mudando, e essa mudança no valor tem a ver, então, com reconhecimento por parte, inclusive, dos produtores e exportadores de petróleo, do nível de risco que existe nesse tipo de atividade. E esse é o momento, então, para que os investidores e vários países e organismos multilaterais se organizem para apoiar, então, essa transição e essa diversificação que vem ocorrendo, então, nos países produtores de petróleo. E, por fim, como já indicamos, esse é o caminho à frente para a transição energética. É a necessidade, então, de gerar mais empregos e mais investimento em um sistema mais confiável e mais sustentável, e que isso geraria, então, ganhos de eficiência e de aumento dos níveis de emprego, e também um sistema mais flexível. Então, o que estamos fazendo não é somente para a saúde climática do país, mas também para o crescimento econômico, para a sustentabilidade, e que tomemos decisões que vão realmente gerar uma mudança permanente e efetiva rumo a um sistema e um futuro que seja limpo, seja verde, seja sustentável e seja eficaz para todos. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Helen, muito obrigado por sua apresentação e muito obrigado também pelo que você e sua equipe vem fazendo, que é muito importante para todos nós. O trabalho que vocês fazem é muito importante para nós. Trabalhamos sobre financiamento climático. E agora eu gostaria de passar a palavra a Ahmed Al-Kabani, que é um grande amigo que vem trabalhando em questão importante para nós no mundo islâmico. Bem, muito obrigado, Sean. Para mim é um grande prazer estar aqui em um escritório praticamente vazio, e é muito interessante, conversando com meus colegas panelistas, eu estava assim, pensando em como iniciar então a minha apresentação e abrir espaço para mais discussão, mais debate depois. Então, a região em que nós operamos, vocês veem aqui no mapa, e ela vem se expandindo ao longo dos últimos anos. A segunda questão é como apoiar esses países que estão numa fase de transição, ou como ajudá-los nessa transição e o que podemos fazer em seguida. Então, em relação à primeira pergunta, eu gosto de usar o banco como um exemplo. Bem, nós podemos ver como as coisas estão desenvolvendo muito rapidamente. O IDB é um banco o SDB é um banco de desenvolvimento que já há 45 anos apoia o desenvolvimento dos países da região. Quando olhamos esse mapa,
desde a área do Oriente, ou do Norte da África, Oriente Médio, até o Sudeste da Ásia, são países que alguns são grandes produtores de petróleo mas são países, assim, na verdade esses países incluem países bastante desenvolvidos e menos desenvolvidos. Já estamos fazendo financiamento climático em alguns desses países, mas essa divisão climática só existe há poucos anos, em comparação à idade do banco. Então, começamos agora a fazer essas operações climáticas de maneira mais estruturada, e com as transformações que estamos introduzindo no banco, e também com o resultado do Acordo de Paris, fica cada vez mais claro que as ambições de muitos desses países vêm mudando também. E a resposta climática também tem que mudar. E quando consideramos tudo o que esses países vêm fazendo em termos globais, e quando pensamos nas políticas de mudanças climáticas que vêm sendo introduzidas nesses países, uma coisa muito importante que tem que ser, então, evidenciada aqui é que 95% dos membros ou das partes interessadas pesquisadas acham que esses países e que o banco deve fazer mais em relação a mudanças climáticas. Bem, então, criamos o nosso primeiro instrumento, o nosso primeiro objetivo relativo a mudanças climáticas até 2025. E aqui podemos ver algumas mudanças que estão ocorrendo. Nós falamos sobre ações climáticas. Bem, além dos fatores que já mencionamos, temos que pensar também no crescimento populacional, o aumento da demanda por energia e também as necessidades de mobilidade. Nossos países membros estão muito atrás em termos de infraestrutura, precisam investir muito nisso ainda. E como um banco que atua para o desenvolvimento desses países, nós naturalmente precisamos ajudá-los. Um dos objetivos principais é não somente reduzir as emissões, porque isso se aplica naturalmente em alguns casos, mas também promover o crescimento e promover o desenvolvimento em trajetórias de baixo carbono. E nossa pergunta é como nós podemos promover o crescimento ao mesmo tempo que reduzimos as emissões e como separar um do outro. Bem, em outras partes do mundo, principalmente nos países desenvolvidos, há muito mais capacitação e transferência de tecnologia e de conhecimentos. E isso, na verdade, é importante para países que estão situados em regiões em desenvolvimento, como algumas regiões da Ásia e da África. O mesmo se aplica também para o transporte, para o desenvolvimento e também para a agricultura. Isso nos leva a outra pergunta muito importante, e eu fico contente de falar depois da Helen, porque é importante contextualizar nossas intervenções para apoiar investimentos em países que estão já nessa trajetória de baixo carbono. E nós temos de pensar em termos globais ou pensando só nesses países em desenvolvimento. Então, qual é esse desafio de contextualizar nosso investimento entre nossos países membros para garantir que eles sejam focados na área que queremos? Bem, não em todos os lugares essas tecnologias estarão disponíveis e serão aplicadas da mesma maneira. E outra área muito importante, que Helen, você também mencionou, é a questão de resiliência. E a resiliência é um conceito importante que, na verdade, ele é mais importante até do que nós muitas vezes pensamos. Se nós considerarmos aqui esse mapa e pensarmos, por exemplo, na segurança alimentar, essas são questões muito importantes no norte da Ásia, em algumas regiões da Ásia e também no mundo inteiro. Então, nós não podemos esquecer desse ponto e não podemos esquecer que todas as intervenções nesses países que são vulneráveis também têm que levar em consideração outros fatores e todo o contexto.
E por isso nós vemos esse crescente interesse entre nossos países membros, entre as partes interessadas, nesse tipo de investimento. E nós vemos, por exemplo, que na Arábia Saudita, um dos nossos maiores acionistas, eles têm já se interessado cada vez mais nesse desenvolvimento verde. E isso também se espelha e também se reflete em outros países da região. Bem, nós vemos também no caso dos Emirados Árabes Unidos que eles têm isso na sua agenda. E no Egito também já introduziu metas de energia em suas metas nacionais. Ou seja, todos esses países têm metas ligadas à energia e baixo carbono e, na verdade, os números, as estatísticas são bastante parecidas às que a Helen já mencionou antes. Ou seja, mais de 57 países já identificaram essa trajetória de baixo carbono, essa trajetória sustentável. Então, precisamos começar a fazer algo para identificar essas trajetórias e apoiá-las. E, mais importante ainda, isso pode levar a outros debates depois, é a questão de como mobilizar o investimento privado e como atrair esses investimentos. O que precisamos, na verdade, é permitir que esses fluxos financeiros sejam dirigidos a essas economias em desenvolvimento para apoiar esse desenvolvimento. Então, como mobilizar esse setor privado? Mesmo internamente, temos que considerar esses critérios de investimento. E estamos tentando, na verdade, atrair mais instituições de financiamento islâmicas para participar desse processo. Nós, na verdade, já emitimos os nossos primeiros títulos, equivalentes a 1 bilhão de euros. Na verdade, não muitos parceiros sabem disso, mas agora estamos pensando também na mobilização dos balanços para investimentos na área de energia na África, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar em como atrair o setor privado, pensar no que o setor privado precisa para que possa investir e emitir mais títulos verdes. Então, a transferência então, de tecnologia e de conhecimento é fundamental e precisamos que todos os atores trabalhem em conjunto para que possamos chegar aos objetivos. E assim termino a minha apresentação e passo de volta a palavra a você, Sean. Bem, eu acho que você disse coisas muito importantes sobre a resiliência e também nos deu um pouco, nos deu um gostinho de quais são essas metas dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita. Isso, na verdade, nos demonstra o que está acontecendo. As mudanças estão acontecendo em todo o mundo, mas essa agência de resiliência é algo que nós temos que promover cada vez mais. E agora vou passar então a palavra a Mark Fulton, que é o presidente da Carbon Tracker Initiative Research Council e também é coordenador do programa de respostas de políticas inevitáveis. Mark, então a palavra está com você agora. E eu não estou, um segundo, eu não consigo ouvir o Mark pelo aplicativo. Bem, eu gostaria de falar então sobre não somente em nome do meu próprio grupo, mas também vários parceiros com quem trabalhamos aqui. Nós temos um grupo que se reuniu para considerar o que nós chamamos de resposta de políticas inevitáveis. Mas, nesse caso, o que eu considero de inevitável, na verdade, é a necessidade que os formuladores de políticas públicas respondam e reajam à situação atual e à crise climática atual. E o que nós queremos fazer aqui nesse projeto específico
é que os investidores, que na verdade possam prever então o que vai acontecer. E pensando no meu passado como alguém que atuava na área de estratégia de riscos, o que devemos, como devemos trabalhar com aqueles investidores mainstream e fazer com que eles pensem em investimentos que terão um impacto real. E não simplesmente fazer o que sempre fizeram. Bem, e a pergunta aqui é se os investidores concordam conosco. Bem, e aqui nós temos a resposta a essa pergunta que foi feita então a vários investidores em relação ao que eles esperavam do futuro, e nós vemos que a grande maioria aqui esperava alguma resposta não muito, digamos, organizada ou focada, ou seja, uma resposta bastante consistente. Bem, por que isso é tão importante? Bem, é porque nós consideramos, então, o impulso desse momento. Então, nós sabemos ainda que a energia renovável ainda é mais cara, mas tem essa tendência a se baratear e ficar mais acessível. E essas energias, essas fontes de energia também estão se tornando mais eficientes. E os reguladores querem mais, e também a indústria, o setor de seguros também quer que isso se expanda, e também o setor de transporte. Nós temos que várias questões de segurança também ligadas a isso, e temos metas muito importantes para atingir. E eu acho que é o momento de realmente impulsionar isso. E nós vemos que a sociedade civil está se mobilizando e vemos também vários eventos extremos no mundo inteiro. E esse é um momento, na verdade, muito interessante na história da humanidade, né? Se pensarmos, inclusive, não só em todos os eventos internacionais, mas também o que está acontecendo nos Estados Unidos, esse processo eleitoral que, sem dúvida, vai ter impactos e consequências para o mundo inteiro. E então é um momento muito importante para todos nós prestarmos atenção. E basicamente o que fazemos é o seguinte: nós, a partir do Acordo de Paris, nós consideramos que essa pressão sobre os formuladores de políticas públicas será então muito mais difícil de ser controlada. Então, nós acreditamos que até 2025 teremos mudanças significativas, então, em todo o sistema. Aqui eu não vou descrever esse trabalho em detalhe, porque estamos falando de um trabalho, quer dizer, um relatório de mais de 200 páginas, mas aqui esse slide, ele, na verdade, tenta resumir, então, a pergunta principal, quer dizer, até que ponto essa reação de políticas públicas vai ser eficiente? E aqui, então, nós temos alguns dos principais resultados que pretendemos atingir. Então, nós esperamos, por exemplo, que mais de metade da energia até 2030 seja gerada de fontes solares e eólicas, mas sabemos que, e entre outros fatores, mas sabemos que isso não é suficiente. O que eu estou dizendo é o seguinte: se vocês quiserem realmente reduzir a temperatura global em 1,5 grau, precisamos fazer muito mais do que inclusive nós conseguimos prever atualmente. E aqui nós vemos o que um NDC deveria ser com base, então, nesse novo conceito. Nós vemos que a nossa linha aqui prevê um cenário que se reduz a partir de 2025, 2030,
e que permanece um pouco acima, então, daquele cenário da IEA, e que fica um pouquinho, então, diferente daquela definição do IPCC. E tudo que eu diria é o seguinte: aqui no nosso mundo, nós temos que considerar essas novas tecnologias e começar, então, e também trabalhar considerando a gestão, o manejo florestal e o clima e todos os fatores que temos à disposição. Então, nós acreditamos que ainda é possível atingir essa meta de 1,5 grau, e isso é realista desde que façamos tudo o que precisamos fazer para chegar lá. Bem, e esse choque que nós possamos, então, esse momento pelo qual estamos passando agora, tem efeitos naturalmente, com efeitos também em relação à infraestrutura e ao setor imobiliário e também o setor dos títulos. E nós vemos também tem muitas oportunidades também em relação a títulos privados. E quando pensamos nos títulos em particular, nós vemos que essa queda não seria tão grande, mas acreditamos que o que nós queremos, então, ver seria uma sinalização. E uma das grandes ideias aqui é que pretendemos mudar rumo a ativos verdes. E isso é o que nós acreditamos que os investidores precisariam, então, ter em mente. E a pergunta é a seguinte: sim, é possível se engajar, é possível construir um portfólio? Sim, sem dúvida. E é importante também atrair mais pessoas para participarem desse movimento. E o que deveríamos fazer? Então, é importante que sejamos mais ativos e que alteremos nossos portfólios e que consigam também gerir essa mudança e desenvolver também planos de transição que sejam confiáveis. E essa questão do planejamento para a transição, isso é muito importante, porque precisamos, então, ser mais ativos nesse contexto. E como resultado disso, nós vemos que os portfólios, na verdade, têm se tornado mais verdes, e eu acho que nós veremos mais mudanças ainda nesse sentido e com reais impactos econômicos. Muito obrigado. Mark, muito obrigado. Que projeto que você criou. Realmente um trabalho importantíssimo. E nós temos algumas perguntas que foram feitas. Eu vou começar com você e depois eu vou para as outras. Tá? Isso aqui é a sessão de painel. Como tivemos perguntas da plateia, nós vamos direto para elas, tá? Então, no sua modelagem, o que vocês estão vendo com relação ao desenvolvimento do PIB virando verde, com relação a essas emissões pesadas que nós temos hoje? Essa mudança é uma boa história para o PIB, mercados emergentes, ou enfim? Gente, perdão, eu perdi o marco aqui, mas temos aqui os níveis de PIB até 2030, será de um ano, 1% ao ano. Então, era por isso que isso aqui estava mudando e pulando tanto, e eu como um economista. Então, para ter uma visão globalmente, e temos toda a história, todo o investimento dessa mudança do clima, e o que a gente tem que fazer? A gente tem que ver aqui quem que vai ganhar. Por quê? Porque isso aqui é realmente uma excelente chance para tentar fechar essas questões dos combustíveis fósseis e, claro, haverá vários desafios e tem pessoas que sim, a gente precisa ver isso agora, pois temos que ver isso. Agora, quando a gente vê a OCDE, realmente o impacto é realmente muito pequeno, pelo menos na nossa opinião, e quando analisamos mercados emergentes, sim,
a mais, e depois quando a gente entra com essa dependência de combustíveis fósseis, mas aqui estou falando de eventos bem passageiros, e a maior parte dos modelos, eles têm um problema em modelar o PIB, na minha opinião, e eu acho que a surpresa será que teremos uma visão melhor desses PIBs quando tiver essa mudança de mercado. Então, realmente, fantástico. Então, voltando para empresas de combustível fóssil, o que um plano de mudança macro parece? A gente viu, né, que o Ahmed falou, por exemplo, da iniciativa de 2030 ali, da Saudi Arábia, por exemplo. Como é que você viu? Bom, eu acho que não há nenhuma dúvida, precisamos ver quem que são realmente esses ganhadores, digamos assim. Terá que haver uma mudança para energias renováveis, uma infraestrutura verde, economia de hidrogênio, e há muitas oportunidades. No meu país, por exemplo, na Austrália, eles poderiam fazer uma engenharia nova desses exportações de carbo, por exemplo, pois tem tanta oportunidade para realmente entrar nessas comodidades novas. Nós perdemos o seu áudio. Marco, eu vou para o Ahmed. Ahmed, você consegue falar com essa pergunta aqui, como que ela aparece e as etapas que, bom, a gente começou antes para países que estão chegando nessa transição? Bom, como eu disse, eu acho que cada país precisa olhar para o seu contexto para realmente tirar o melhor do seu contexto. E temos, obviamente, os países petroleiros. Uma das coisas que a gente viu, e não quero usar a Arábia Saudita como exemplo, mas eles têm feito uma produção interna para a energia solar. Eles têm visto como que eles podem se beneficiar disso, estão vendo como eles podem diversificar a economia. A gente viu países como a Nigéria, o Cazaquistão, e como que eles estão transicionando para diversificar. E eu acho que realmente o termo-chave aqui é a diversificação da economia. E da Arábia Saudita, o que eles estão vendo? Eles estão vendo em ter produtos de valor agregado. Então, não só da indústria de óleo e gás, mas indústria petroquímica, plásticos, etc. E eles estão, então, identificando uma forma de baixo carbono que entra e se encaixa no desenvolvimento deles. E é assim que eles estão utilizando isso para diversificar a sua economia, e a gente vê que economias semelhantes estão vendo como eles podem utilizar isso. Estamos vendo, por exemplo, né, o desenvolvimento do PV, que é a energia solar. A gente tem visto das usinas de energia, estão aqui na energia, estão aqui na área também, que obviamente acrescenta essa competitividade. Então nós temos essa produção de energia, eles poderiam utilizar também o PV nessas usinas, nessas plantas. E a gente tem que realmente analisar a economia local e botar tudo em contexto. É muito difícil generalizar. Eu diria que é muito difícil a gente poder comparar a Nigéria, a Arábia Saudita, o Cazaquistão, as unidades árabes, e é isso que eu estava tentando apontar. A gente precisa realmente ver os países diferentes e ver como cada país pode identificar o seu caminho a ser seguido. E esse é o nosso desafio agora, identificar os investimentos-chave para poder fazer isso. Claro, nós temos também a oportunidade, por quê? Porque nós temos o capital que quer entrar nessas áreas. Agora, Helen, vocês têm trabalhado muito, especialmente com mercados emergentes, sobre que o futuro econômico vai parecer. O que você acha, por exemplo, dessa estratégia macroeconômica da indústria que foi levantado pelo Mark, por exemplo, a Medicine? Sean, e eu concordo 100% com a MED, pois há muita oportunidade para diversificação e entender o que isso pode significar em alguns países e algumas circunstâncias. Sim, tem a questão da modelagem de alvo, mas além disso requer também muito engajamento, discussão com os investidores, a sociedade civil, comunidades e o governo para realmente tentar ver como que a gente vai fazer esse caminho. E é isso que nós temos feito em vários países diferentes. A gente tem visto os resultados na Indonésia, no Brasil, mas a Etiópia também passou por um exercício parecido. Eles começaram a analisar o seu plano de desenvolvimento econômico para os seus próximos 5 anos e vão então chegar no seu primeiro plano de 10 anos. Estamos trabalhando com algumas províncias também na Colômbia, algumas províncias na China, e vários países estão realmente olhando para ver o que isso significa para eles, e quanto mais melhor. E o Mark está 100% certo. Eu tenho que dizer que, com relação aos modelos econômicos, eu concordo com ele. Eu acho que uma das coisas que
foi dito anteriormente é que as projeções econômicas, nós sabemos que uma das coisas de modelos econômicos, projeções econômicas, é que eles sempre estarão errados, né? Mas de certa forma, eles são também muito úteis, e aí estamos vendo aonde que eles são úteis e como que nós podemos utilizá-los. E uma das questões aqui, uma das instituições estão tentando fazer, nós temos apoiado isso no nosso trabalho, e algum dos trabalhos da RPR que está tentando fazer o mesmo, é como que, bom, sabemos que há muitas limitações para esses modelos, e normalmente eles não refletem os impactos climáticos, muitas vezes também não refletiram alguns dos benefícios da eficiência energética, também a questão da poluição, o uso da terra. E o que a gente tem tentado fazer? A gente tem tentado ajustar o modelo para refletir a realidade. E quando a gente faz isso, a gente vê que sim, há esses benefícios econômicos e sociais dessa ação. E há muito lá, e eu diria que uma das questões que foi levantadas pelo Ahmed e a Nancy também, né, no Banco Interamericano, no BID, é que há também toda essa transição, pois quando a gente avança, nós vamos ter, né, alguns que vão ganhar, alguns que vão perder. Isso aqui é uma abordagem melhor para a economia, para a sociedade? Sim, é mais inclusiva, ela é mais sustentável, mas como que a gente se assegura que essas comunidades, esses trabalhadores, aqueles setores que estão, obviamente, reduzindo, pois é algo que a gente tem que vai ocorrer no futuro, como que a gente pode também tomar conta deles e que novas oportunidades aparecem para eles, pois isso é onde os formuladores de políticas precisam focar agora, pois a gente tem que assegurar que essa transição ocorra, mas tem que ocorrer para essas comunidades e os trabalhadores que vão ser afetados pela redução nesses setores, pois há grandes oportunidades para outros nessa nova economia, seja indústrias globais, ou seja, setor energético, etc., mas naqueles dos setores mais tradicionais, que são quem realmente, digamos assim, impulsionar a nossa economia no futuro, como que nós podemos incluí-lo e certificar que há uma oportunidade para eles? E Helen, quem que está indo bem? Nos dê exemplos de economias que obviamente estão abordando disso de uma forma exitosa. Ninguém é perfeito, mas só para a gente ter uma noção aqui de quem que está avançando ou não. Você pode compartilhar alguma coisa? Eu posso dar alguns exemplos do que nós temos visto da recuperação econômica da Covid-19, pois isso é muito interessante. Com certeza, temos visto a União Europeia e o Reino Unido, eles têm realmente sido líderes, e a União Europeia concordou que não só a recuperação da economia, mas o seu próximo orçamento de 7 anos, 30% estará direcionado à ação climática, e o resto estará consistente, obviamente alinhados com o Acordo de Paris. E a Coreia do Sul também é um exemplo muito interessante. Eles se comprometeram a investir o máximo de 2007, 2008, durante aquela crise econômica, para, digamos, impulsionadores verdes, e são a economia que recuperaram-se mais rápido também, tiveram uma recuperação bem verde. Eles estão também se comprometendo a uma recuperação verde também, incluindo os europeus, e há alguns sinais que estão bem alinhados com isso, e há realmente apoio para indústrias que eram muito baseadas no carvão. O Canadá também é muito interessante, pois temos algum apoio, por exemplo, lá nos combustíveis fósseis também, mas o que é muito interessante no Canadá é que, para alguns estímulos econômicos e incentivos que estão sendo fornecidos para as grandes empresas, eles disseram que, olha, a gente só vai, obviamente, oferecer esse incentivo se vocês publicarem os seus impactos climáticos anualmente, ou seja, eles estão exigindo TSFD como uma parte, digamos assim, dessa divulgação, ou seja, olha só, se você vai ter esse incentivo, você vai ter que publicar suas informações de impacto do clima, e o que estamos vendo é que há uma mudança e é uma mistura interessante, mas infelizmente o que ocorreu muito rapidamente no início foi que todo mundo tentou socorrer as indústrias que se afetaram mais pela Covid, seja aviação, algumas dessas indústrias de combustível fósseis, e alguns países terminaram por socorrer algumas dessas indústrias que de repente eram aqueles que precisavam daquela transição e a mudança de trabalho durante esse período, e há uma oportunidade para chegar nessa mudança onde nós vimos esse socorro incondicional, e é fácil voltar e falar, Helen, olha só, também gostaríamos que você fizesse isso, fizesse aquilo, mudasse isso, seus trabalhadores, etc. e tal. Então, há realmente um risco ali para alguns desses socorros, digamos assim, assistências iniciais, e acho que
quanto a gente avançar, outros países vão aprender com isso, e realmente há somente alguns países que realmente se apresentaram durante esse período e realmente melhoraram o seu comprometimento climático. Então, ou seja, eles, na verdade, digamos assim, aumentaram a sua contribuição nacional determinada, tá, os NDCs, isso inclui o Chile, a Ruanda, e tivemos alguns outros nos últimos meses que falaram, olha só, como parte da nossa recuperação, nós queremos melhorar as nossas ações climáticas, e isso tem sido extremamente interessante, ou seja, os heróis da mudança do clima. Nancy, você tem uma pergunta, eu também quero te fazer uma pergunta, e sim. Bom, o que eu gostaria de acrescentar de como as coisas estão realmente andando muito rápido no BID, nós temos feito o envolvimento dos stakeholders, né, no nosso roteiro de mudança do clima, que é onde a gente coloca tudo para mostrar as ações que estamos tomando. E tivemos um grande feedback na importância de focar não só no investimento, mas nas empresas, as entidades fazendo esse investimento. E eu acho que é muito importante e temos um campo que muda rapidamente, e o PID sempre foi um banco de projeto. Isso aqui é uma mudança bem desafiadora para nós, mas tivemos realmente muito feedback do público que você consegue ver isso dentro da nossa política de empréstimos energéticos no ano passado, é que independente do projeto agora, mesmo que seja um investimento eólico, por exemplo, vamos procurar empresas de energia para que eles nos forneçam o seu plano de descarbonização, tá? E eu antecipo, claro, a gente ainda tem que pegar esse mapa e levar para o conselho, mas teve muitos pedidos para que isso fosse ampliado para todas as indústrias. Então, mesmo que o investimento em si seja verde, você também precisa analisar como toda a empresa, seja ela pública ou privada, como que ela está planejando fazer essa transição urgente. O que eles vão fazer com relação a esses investimentos? E eu acho que isso é algo grande que está ocorrendo rapidamente, e eu acho que também criaremos uma necessidade para compartilhar experiências sobre o que são bons planos de descarbonização e o que a gente deveria esperar, e ainda mais importante, como monitoramos e fazemos o relatório sobre isso, ou seja, com as empresas de energia, e como que nós realmente teremos essas reduções de emissões de forma urgente ao passar do tempo. Sim, muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui para você, né? Se é algo que eu e você estávamos discutindo ontem, que é o metano, né? O gás natural. E qual que é o papel desse produto na transição agora para o futuro? Nós tivemos muitas perguntas sobre isso, né? Sobre o gás metano. Bom, eu acho que a melhor coisa, na verdade, seria falar de como que nós abordamos isso como um banco. O que nós fizemos foi o seguinte, a gente pegou uma abordagem de combustível neutro então, tivemos duas coisas. Primeiramente, a gente precisa decidir o que nós vamos apoiar proativamente, que realmente ajuda, e nós tivemos metas financeiras verdes já por anos, e a gente aumentou isso por 20% até 2055, harmonizamos definições com os outros BIDs, e a gente nunca, na verdade, contou, digamos assim, esse combustível fóssil dos Greenfield, nunca fazia parte dos princípios harmonizados, pelo menos não desde 2012, e não acho que nós vamos iniciar agora, mas o que é importante é que podemos ter eficiência energética em indústrias que estão utilizando os fósseis, tá? E também nas indústrias que utilizam o gás. E se você estiver fazendo uma contribuição substancial, a pergunta é, isso é o suficiente? E é por isso que precisamos desses critérios para dizer, olha só, isso aqui é uma redução substancial suficiente, que se for, queremos registrar isso. E o que o banco fez? O banco também, como eu falei, estabeleceu uma linha de base, que é o que nós chamamos do nosso padrão de desempenho, de emissões, e foi aprovado pelo Conselho, que agora é 250 gramas por quilowatt-hora. Então, se você está abaixo disso, na sua planta, você sim se classifica para financiamento do banco. Então, a gente não vai chamar isso de financiamento climático, mas se for acima de 200 gramas de perdão, 500 quilowatt-hora, o nosso banco decide não emprestar mais o dinheiro. Então, faça mais com renovável e, claro, né, baixo carbono, e a gente estabelece um limite também, que, olha só, se o gás conseguir chegar abaixo de 250 gramas por quilowatt-hora, ele será financiado pelo banco, mas não pode ser financiado como um empréstimo climático, não é isso? Não. Só se fosse
Vamos utilizar o número de taxonomia, que é 100 gramas. Se você tivesse um calor e energia combinado, que era algum gás e a maior parte de biomassa renovável, de repente eles conseguiam chegar abaixo de 100. Mas no momento eu não consigo ver isso considerado como finança. Mas o que é muito importante é que, como eu disse, isso não seria elegível para o banco se não chegar a 250. Então, só para ficar claro aqui para os nossos ouvintes, o que a taxonomia europeia diz, e a Nancy e eu estivemos envolvidos nesse potencial. Vamos lá, um gás com emissão abaixo de 100 CO2 por quilowatt-hora, ou seja, também temos o sequestro de carbono, não está consistente com os investimentos que temos que fazer no futuro, não é isso? Então, digamos assim, a janela para gás como transição em termos de novo gás, isso fechou-se há alguns anos. A gente sempre pensou, achou que era isso, mas em 2018, com o IPCC, que obviamente tivemos também a modelagem de energia do Acordo de Paris, e falamos que, olha só, para a gente atingir as metas de clima, a meta do gás, não podemos ter investimentos em combustíveis fósseis se formos atingir essas metas. Mas temos muita complexidade do que nós vamos fazer com essa legislação de gás, que nós vamos precisar por um tempo maior, precisaremos ter isso nos próximos anos, e como que a gente faz isso será, obviamente, um desafio, como que a gente consegue chegar nisso sem aumentar a vida útil desse ativo. E Mark agora vai falar conosco. Gente, perdão, o som do Mark sumiu. Bom, tivemos então essa política, estamos tendo que fazer com muita transição, isso eu posso mostrar para vocês, mas com relação ao gás, a gente sempre fala, bom, isso é legal, o que deveríamos falar, e é isso que deveria ocorrer. Então, eu acho que quando a gente tenta tirar isso com a relação do custo, agora, chegando nas indústrias é um pouco diferente. Por quê? Porque é óbvio que se a gente muda isso para o gás, isso seria a primeira estratégia, por exemplo, dentro desse setor, do gás inabalável, digamos assim. E, de fato, descobrimos no nosso modelo que isso era muito difícil. Por quê? Porque não estamos limitados ao clima. A gente não fala, temos que chegar a 2 graus ou 1,5 graus, e é isso que a gente acha que temos que fazer. Como que isso muda? Então, quando a gente viu isso, e claro, a parte-chave é essa economia do hidrogênio nos setores industriais, e, obviamente, a gente tem essa esperança que essa economia do hidrogênio vai funcionar, e isso mostra que a gente vai ter uma economia de hidrogênio muito importante. E aqui é importante porque a gente precisa de ajuda aqui, tá? Então, nós temos toda uma estrutura de política com hidrogênio, e eu acho que a boa notícia é que as grandes de gás e de óleo, eles estão vendo para a sua planta de transição, eles não querem chegar a zero, tá? Eles não querem fazer essas empresas, obviamente, os negócios upstream e downstream, mas eles querem empregar, obviamente, o dinheiro deles. Mas a pergunta é, como que a gente torna o gás, transforma ele em hidrogênio sem criar muito gás? E é aí que entra toda essa questão, pois eu acho que toda essa área do gás, em termos da economia de hidrogênio, isso seria uma área que, se eu fosse esse pessoal, eu teria que analisar tudo isso, e eu veria, por exemplo, as grandes de gás e óleo, por exemplo, mas não seria interessante se as nossas empresas de gás, que criam todo esse gás, fossem toda a engenharia, digamos assim, a maquinária dessa transição. E como que a gente faz isso? A gente faz isso vendo como que eles mudam o fluxo de capital deles, pois eles têm que, obviamente, analisar o CAPEX, que eles ficam obcecados com esses CAPEX. Você tem que levar o seu investidor para setores de menor retorno no início, mas após a Covid nos últimos anos,
e ver que as grandes empresas de petróleo no mundo, obviamente, começam a ver esse equity de forma diferente, eu acho que esse argumento pode mudar. E eu acho que sim, haverá essa grande mudança, e isso é positivo, mas eu digo a vocês que para poder fazer isso nos próximos 20 anos, isso é realmente difícil. E é por isso que a gente tem que perguntar por que que na IPR a gente está sempre meio que passando por essas metas mais agressivas, por exemplo, mas não tanto na eletricidade, mas no transporte, mas realmente tentar reduzir esses setores. Eu acho que realmente teremos muitos trabalhos a ser feitos, por exemplo, no uso da terra, e esses são os grandes setores que vão nos dar, né, essas possibilidades. Gente, peço desculpas e agradeço por vocês ficarem com a gente nesse sistema aqui diferente. Então, Mark, nós temos toda uma sessão na quinta-feira que vai falar sobre hidrogênio e teremos pessoas de Equa falando sobre aquele acordo assinado na Arábia Saudita de 2 bilhões de dólares, e nós achamos que de repente pode ser 10 anos, mas seria interessante ver o que você acha dessa conversa, pois com certeza estamos falando de vários bilhões. Agora, uma última pergunta, antes de eu falar sobre oportunidades para os mercados emergentes, para o Ahmed e a Helen. Qual que seria o seu conselho? Diversificação. Acho que tem ocorrido muito, e isso é algo do nosso lado. Nós tínhamos, por exemplo, essa facilidade, essa instalação que é isso aqui, e na verdade isso é parecido. E, bom, estamos trabalhando para ter essas metas para a redução de emissão. E é aqui que a gente termina tendo vários países diferentes, pois isso aqui é uma das formas que a gente pode ter esse financiamento privado, especialmente em setores vulneráveis. Eu sei que a gente não atraiu alguns dos investimentos, mas vamos precisar de alguns dos instrumentos, por exemplo, seguros, especialmente no nível local. Precisamos ter essas possibilidades, facilidades de seguro para poder mobilizar essas finanças. Agora,
falando sobre isso também. Isso é uma das coisas que estamos tentando trazer em uma das nossas plataformas de crowdsourcing, tá? Na África subsaariana. Estamos trabalhando com uma empresa sueca e tivemos uma plataforma de crowdsourcing, tá? Que começamos relativamente baixo e, de certa forma, tentamos trazer o financiamento para essa plataforma e tivemos alguns financiamentos de investidores diferentes. Agora, estamos tentando utilizar essas ferramentas diferentes, agora dependendo do país, obviamente dos setores, mas tem uns que são melhores que outros e tem alguns que não precisamos misturar tanto as finanças e o que temos que fazer é projetar esses projetos, por exemplo, o setor de desenvolvimento urbano, como também domiciliar e também transporte de massa. Agora, o vínculo entre o desenvolvimento, digamos, imobiliário e também de transporte de massa. Isso é muito importante também. Agora, para aqueles que não sabem o que é isso, aqui é onde você faz a construção urbana. Então, por exemplo, a autoridade de trânsito talvez faça, você pega o ganho do desenvolvimento imobiliário e você paga, por exemplo, pelo sistema de metrô, pois muitas vezes esses sistemas de transporte de massa eles costumam ser muito caros para serem financiados. Então, isso aqui é esse tipo de desenvolvimento. E, claro, você coloca também o edifício verde em cima disso. E é muito importante, tá? Perceber que cada cidade tem, na verdade, um valor substancial do setor imobiliário. Então, essa ideia, por exemplo, para a gente capturar isso, essa licença para pagar pela infraestrutura, isso é realmente muito viável devido à riqueza nas grandes cidades do mundo. E a oportunidade já está lá, já foi feita em Tóquio, década de 80 na China, nos últimos 20 anos, etc. Então, em várias áreas, nós precisamos ver os modelos de viabilidade. Todos temos 3, talvez 4 minutos. Helen, oportunidades para mercados emergentes da sua perspectiva. Como que a gente chega no financiamento para realmente poder fazer essa grande agenda? Muito obrigada, Sean. E aqui eu tive 2 exemplos específicos do trabalho que a gente tem feito no Brasil. Isso aqui são exemplos que foram publicados no relatório com várias discussões com colegas lá, investidores, setor empresarial, sociedade civil. Um deles é sobre veículos elétricos, a produção deles, e temos, por exemplo, as baterias e também, né, as estações de recarregamento, e há várias oportunidades de trabalho lá. E no Brasil, estamos falando de uma indústria ainda iniciando e muita demanda está se construindo na região, e o Brasil pode se tornar um grande fornecedor de ônibus e veículos elétricos na região, e é ali que a gente viu uma oportunidade específica. E o segundo, e isso aqui vai mais ou menos em linha com o que o Ahmed falou, está relacionado à infraestrutura verde, ou seja, infraestrutura natural e investimentos lá. E o que a gente tem visto no Brasil é que alguma da produção, seja de gado, enfim, produção agrícola, que não é tão eficiente quanto deveria, não está dando o retorno que deveria dar e também não tem como entregar a renda para os produtores. E um dos pontos negativos disso é que, então, os produtores estão invadindo cada vez mais as áreas naturais, como na Amazônia e outras partes do Brasil. Então, são áreas que estão, sim, em risco. E o que nós temos visto é que há, sim, evidência de intensificação agrícola no sistema, como plantio direto, né, aquela fixação de nitrogênio também, temos também a pecuária, e tudo isso pode, sim, aumentar essa produção em mais ou menos 30 a 300% na mesma base de terra, portanto, aumentar a renda com a produção de coisa de 3, 4 vezes em comparação ao que temos hoje, o que também reduziria pressões na expansão da Amazônia e essas áreas, como também outras áreas do Cerrado, por exemplo. E isso é realmente essencial e temos visto demanda por isso no mundo, temos visto muita pressão de outros países da Europa, pressão dos investidores, de grandes produtores de agro, para que o Brasil saia do desmatamento da Amazônia, mas a gente também viu domesticamente dentro do país um grupo de ex-ministros da Fazenda e presidentes do Banco Central que falaram, olha só, isso aqui é o caminho para o Brasil, temos que sair daqui, é muito arriscado se a gente quiser continuar a ter investimento entrando no país e ter comércio. O Brasil é um dos grandes produtores do mundo em relação ao setor agrícola
de pecuária, e para eles poderem manter essa posição, eles vão ter que mudar as práticas deles para poderem responder a algumas dessas demandas. Mas a boa notícia é que, se eles fizerem isso, será melhor para o Brasil, para os seus produtores e para os brasileiros. Então, realmente há uma grande oportunidade que identificamos lá, e outros também identificaram isso, para realmente fazerem essa mudança que vai ajudar a atrair ainda mais finança e investimentos no país. Então, estamos cheios de oportunidades. Gente, muito obrigado. Em meia hora, lançaremos o nosso paper de transição de finanças climáticas. Você terá que entrar numa outra página do OVA, tá, para poder ver. E aqui, por uma última palavra da Nancy, sim, muito obrigada. Eu gostaria de dizer que há realmente muitos investidores que querem investir nessa transição verde. Eu acho que sim, tem bastante dinheiro que a gente viu, por exemplo, com muitos títulos sendo emitidos, mas a questão é que precisamos ajudar entidades públicas e privadas em países em desenvolvimento e desenvolvidos também. Isso inclui, por exemplo, as pequenas empresas. Eu sei que não são uma questão de título aqui, mas, por exemplo, se a gente fala sobre as pequenas e médias empresas, os bancos podem fazer muito para ajudá-los a serem verdes. Então, quando a gente vê essa finanças verdes, a gente tem que lembrar não só dessa grande infraestrutura, mas como que nós podemos apoiar bancos locais para realmente ajudar as pequenas empresas se tornarem verdes. Muito obrigado, Nancy e Mark, quer uma última palavra? Gente, perdão, toda vez que o Mark fala, eu perco o áudio. Bom, se vocês não se prepararem para isso, você estará no lado que vai perder, é só isso que eu disse. Muito obrigado, e esse painel foi fantástico, isso será gravado, diga para os seus amigos, estamos agora desligando esse painel, e todo mundo tem um tempinho para tomar um chazinho antes de voltarmos em meia hora. Muito obrigado, Mark, Nancy, Helen e Arvid, foi fantástico, muito obrigado. Muito obrigado.